Bom dia. Então, como já foi repetido várias vezes e como já tivemos a oportunidade de ler até integralmente, nós iniciamos uma nova série nas cartas de João. A grande maioria das mensagens serão na primeira carta e depois teremos uma sessão em cada uma das outras duas cartas do apóstolo João. A primeira carta é uma carta maravilhosa. João, ele não assina a carta, ele não coloca no início da carta o seu nome, nem coloca no fim o seu nome. Mas as evidências internas dentro da carta e as evidências externas noutros textos não deixam margem para dúvidas. O autor é mesmo o apóstolo João. O seu tom é amoroso, o seu tom é paternal. Há uma expressão que se repete várias vezes, vocês notaram. Filhinhos, filhinhos. Ele está a escrever a um grupo de discípulos, de irmãos seus na fé, que ele considera filhos espirituais. E ele repete então várias vezes este tom carinhoso, paternal, filhinhos. O propósito é nobre. O propósito de João é assegurar que os leitores, eles estão verdadeiramente em comunhão com Deus. Eles são mesmo salvos. Eles têm mesmo a vida eterna. Eles apropriaram-se mesmo das verdades do Evangelho para as suas vidas e eles confiam mesmo em Jesus. O propósito é nobre demais, é urgente, é sério demais. E por isso João não deixa margem para dúvidas. João argumenta de uma maneira bem diferente de Paulo. Paulo elogia, dá uma grande volta para depois chegar ao ponto. João não faz nada disso. João é claro demais, é direto demais. E para João não há escala de cinzas. Ou é trevas, ou é luz. Não dá para escolher ali o meio termo. Sempre direto, tão direto que chega a ser duro, chega a doer. Mas também é assim o amor. O apóstolo do amor é assim que é conhecido, não é? O amor também é assim. Por vezes é duro e por vezes dói, porque é amor. Fica claro este objetivo nobre na utilização de expressões como: para que saibais que tendes a vida eterna. Nós já vimos há pouquinho. Nisto sabemos que o conhecemos. Ou, nisto sabemos que passamos da morte para a vida. Como se fosse um teste que os leitores deveriam fazer para a confirmação da sua paternidade. Para saberem se eram mesmo e verdadeiramente filhos de Deus. E por isso o título que nós demos a esta série de mensagens é Teste de Paternidade. Teste de Paternidade. E hoje, no século XXI, aqui em Pardelhó, tão longe do Oriente Médio, de onde João era original, tão longe no tempo, porque se passaram 20 séculos, quase 2000 anos, depois de tanto tempo nós somos chamados a fazer o mesmo teste de paternidade. A fazer este teste de paternidade e a responder a esta pergunta. Eu sou um filho de Deus. Deus é o meu pai. E também um teste de identidade. Uma segunda pergunta impõe-se. Eu vivo como um filho de Deus? Também é uma pergunta que se impõe e que faz parte deste teste de paternidade. O objetivo é sermos constrangidos, sermos impactados e constrangidos pelo mesmo texto bíblico, com a ajuda do Espírito Santo, nós fazermos juntos este caminho e passo a passo fazermos isto faseadamente, semana após semana, em vários testes semanais. É assim que vai acontecer. Hoje será a introdução, são apenas 4 versículos que vamos considerar, e porque a quadra que nós vivemos destes dias de festas e de Natal se encaixa completamente com o nosso texto, nós demos o seguinte título: Teste de Natal. Esta manhã é Teste de Natal. Então vamos voltar à primeira carta e vamos reler os primeiros 4 versículos. É a introdução da carta. Vamos iniciar a nossa série então, Teste de Paternidade, com este teste de Natal. E vamos reler do versículo 1 ao 4. Eu vou pedir a qualquer pessoa que queira ler, para ler do versículo 1 ao 4. Que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão connosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Obrigado, Sara. Então, nós vamos considerar estes 4 versículos que acabámos de reler com a Sara
E em termos de estrutura vamos tentar simplificar ao máximo. Vamos falar em cada um dos versículos de um tópico diferente. Vamos falar de encarnação, a encarnação de Jesus, como é óbvio. Vamos falar de testemunho, no caso o testemunho de João e dos apóstolos, porque João até escreve no plural. Vamos falar de comunhão e vamos falar de alegria. Um ponto por versículo. E desde logo o primeiro versículo, encarnação. Falamos da real humanidade de Jesus. Jesus veio mesmo como homem. Jesus é Deus feito homem, a real humanidade de Jesus. Natal é isto mesmo. É Jesus encarnado. É Deus feito homem, feito um de nós. O versículo diz: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. João começa a carta com algo muito mais importante do que uma apresentação pessoal. Como eu disse há pouco, ele nem sequer coloca o nome, não é? Não coloca como outros autores. E como João até faz noutras cartas, coloca o nome, mas aqui não. Ele começa atalhando caminho para algo muito mais importante do que a sua própria apresentação. Ele parte logo a contar o que viu. Ele parte logo a contar que viu Deus feito homem em Jesus. Viu Deus encarnado. Então, ele faz exatamente o mesmo que fez quando escreveu quando escreveu primeiramente o Evangelho segundo João. Quando escreveu o Evangelho segundo João, nós vamos já lá, ele faz o mesmo exercício. Ele parte logo para este ponto, para falar daquilo que importa, a encarnação de Jesus. E há uma razão forte para isto. Há uma razão forte para João atalhar-lhe o caminho para falar da encarnação de Jesus. E o motivo qual é que é? É que aqueles irmãos, os leitores originais, eles estavam a ser confrontados e seduzidos por um ensino falso e perigoso, chamado docetismo. Docetismo. Que basicamente, sem querer complicar muito, era uma doutrina errada, herética, que era transmitida no início da igreja, no tempo da igreja primitiva, e era uma espécie, uma variação do gnosticismo. Muitos eruditos incluem ali dentro do gnosticismo, ou como uma variante. Basicamente, o que é que acreditavam e o que é que ensinavam? Que o corpo de Jesus era uma ilusão. Que Jesus, na realidade, veio só em espírito. E que então o corpo de Jesus era meramente uma aparência. Era uma ilusão, era ilusório. Então Jesus não era mesmo homem. Jesus era um espírito. Era divino, mas não era homem. Não era mesmo homem. Então a sua crucificação também teria sido aparente e não real. O contrário do que nós fizemos ao recordar a ceia, portanto. Algo perigoso, algo errado, algo gravíssimo. É isto que João está a combater. E por isso ele começa a carta logo a afirmar: eu vi com os meus olhos, eu toquei com as minhas mãos, eu toquei naquele que era desde o princípio. Eu toquei naquele que é a própria palavra da vida. Eu toquei, eu ouvi Jesus. João será duríssimo a combater este tema. João será duríssimo a combater este erro gravíssimo. Nós lemos a carta toda, não é? João no capítulo 4 vai chegar a dizer: todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo o espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo. É alguém que luta contra Cristo. Alguém que vai afirmar que Jesus não veio em corpo, em carne e osso, podemos nós dizer. Então João vai ser duríssimo. Como disse, o Evangelho segundo João começa da mesma forma e com a mesma tónica. E eu convidava-vos a abrir então em João. Vamos só fazer lá uma leitura rápida. João capítulo 1. Eu estou a correr um bocadinho, espero que estejam a conseguir acompanhar-me. Só porque não quero que o nosso tempo se estique demasiado. Temos tido um culto cheio, rico, sobremaneira, com vários elementos que não são comuns, mas eu não quero estender demais a minha hora. Estou a correr um bocadinho, se eu estiver a ir depressa demais, alguém que faça sinal para eu reduzir a velocidade e não ser multado, está bem? Já abriram? Agora tem que ser vocês rápidos. Diz assim, versículo 1, no princípio, parece que começa mesmo da mesma maneira, não é? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que ilumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo
e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo estava com Deus e era Deus. A palavra, eternamente existente, estava com o Pai e era Deus. Mas se fez carne, habitou entre nós. Vimos, novamente João usa a mesma expressão. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele veio para os israelitas, para os judeus, em primeiro lugar, antes de tudo, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, antes de tudo, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberem, todos quantos crerem no seu nome, é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não vão nascer da carne, nem do sangue, não da vontade do homem, como Jesus. É o novo Natal, como Jesus que não nasceu da vontade de um homem, de José, que não teve parte no seu nascimento, mas Jesus, assim como Jesus nasceu em Maria, através do poder do Espírito Santo, estes que creem em Jesus podem nascer também sem intervenção humana, sem vontade do homem. Podem nascer, pode haver Natal no seu coração e nascerem para a vida e para a vida eterna. Vimos a sua glória. Ele habitou entre nós. O primeiro ponto é sobre a encarnação. João não está a escrever para salvar o Natal. João não está a escrever para salvar o Natal. Mas João sabe que sem a compreensão, aceitação e fé naquilo que é o verdadeiro sentido do Natal, quem fica sem salvação é o ser humano. João sabe isto. João sabe que se nós não compreendermos, não confiarmos e não depositarmos fé em Jesus, aquele que é o verdadeiro sentido do Natal, aquele que é a realização do verdadeiro Natal, quem fica sem salvação é o ser humano, somos nós. O que é o Natal? Podemos nós perguntar. Crianças, o que é o Natal? Alguém quer responder? David, é o nascimento de Jesus. Boa, isso mesmo. Pode parecer ridículo perguntar e ouvir uma resposta e ficar tão satisfeito com esta resposta. A resposta está perfeita. Porque lá fora, daqui a 2 dias, eu sem querer, vou aceitar que seja outra resposta. E não tem mal nenhum tudo o que vamos fazer, tudo certo. Está tudo bem e espero que aproveitem o máximo como eu também vou fazer. Mas a questão é não deixar a nossa mente habituar-se a uma resposta diferente da do Davi. Porque o Natal que verdadeiramente importa é celebrar, é assinalar, é lembrar que Deus se fez carne. Que Jesus é Emmanuel, é Deus connosco. Ele habitou entre nós. Ele habitou entre nós. E vimos a sua glória, diz João. O que é o Natal? O Natal é o cumprimento da boa notícia. De que Deus desceu à terra, fez-se homem, tornou-se um de nós para assumir o nosso lugar. Jesus, Emmanuel, Deus connosco. Deus feito um de nós para, como homem, assumir o lugar do homem. Esta é a mensagem do Natal, o cumprimento de uma promessa escrita em todo o Velho Testamento, todo o Antigo Testamento, de que o homem, sendo incapaz de salvar, do seu próprio braço, da sua própria carne, Deus traria salvação à humanidade, fazendo-se um de nós, assumindo o nosso lugar e morrendo no lugar de homens que mereciam uma morte e condenação. Aliás, o que é o cristianismo? Evangélico, protestante? É o oposto de qualquer outra religião de obras, de méritos, de esforços para tentar agradar, pagar ou chegar ao céu. O cristianismo bíblico, o que vai ensinar é que na incapacidade do homem chegar ao céu, o céu chegou até nós. Deus desceu até nós. Não era possível nós chegarmos lá. Por isso é que o nosso símbolo não é uma escada e é uma cruz. Deus desceu. E desceu para fazer aquilo que nos competia a nós. Mas não conseguimos viver de forma perfeita e pagar pelos nossos pecados. Jesus fez isto. Deus fez isto. Por isso, perder o verdadeiro sentido do Natal
da encarnação de Jesus, o Verbo feito carne, Deus feito homem, é perder tudo. Perder o sentido de Natal é perder tudo. Avançamos para o segundo versículo. Testemunho. Quando falamos de testemunho, falamos de ouvir as verdadeiras testemunhas. De ouvir a verdade. De ouvir o verdadeiro testemunho, o real testemunho. E o versículo 2 o que é que diz? Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós a vimos, diz o versículo 2. Parece que João não vai parar de dizer que viu Jesus. Nós o vimos. Parece que João não vai parar mesmo de dizer que viu Jesus, a vida, o Verbo, Deus feito carne, um de nós, um homem como nós. E testificamos dela e vos anunciamos. Continua o versículo, não é? Testificamos isso que vimos. Anunciamos aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que tocamos. João anuncia, João partilha, João conta, João fala daquilo que viu. João é testemunha. João é testemunha. E ele está a testemunhar, está a testificar, está a anunciar. Bem, centenas foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Centenas de pessoas foram testemunhas. Algumas centenas foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Mas há testemunhas que viram mais. Muito mais. Há testemunhas que acompanharam a reta final e decisiva e mais importante da vida de Jesus. O seu ministério, a sua vida no fim, a caminho da cruz. Há testemunhas que acompanharam a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. Há testemunhas que viram mais, particularmente 12 homens e algumas mulheres. Particularmente 11 homens. Particularmente 3 homens. Pedro, Tiago e João. E muito especialmente um homem que reinclinou a cabeça no peito de Jesus. É João, este que escreve. João, se alguém viu, e muitos viram, se alguém ouviu, e muitos ouviram, se alguém tocou, e vários tocaram, se alguém teve acesso a tudo isto, esse alguém foi João. João foi. O seu testemunho aqui é real e verdadeiro. O seu testemunho aqui foi escrito, inspirado e auxiliado pelo Espírito Santo. O seu testemunho aqui foi preservado pelos séculos, pelo poder de Deus, lutando contra milhares de inimigos que ao longo da história se têm levantado contra a palavra, contra a Bíblia. O seu testemunho aqui foi preservado para que chegasse a todo o mundo, como hoje se vê, em tantas línguas, para que chegasse também a nós, hoje aqui, em português, em espanhol, em inglês, para que chegasse a nós aqui em Pardelhó, neste momento, neste canto perdido do globo, hoje também. E uma nota, eu estou a falar com uma ênfase particular em João, naquilo que ele viu, porque ele é o escritor desta carta, é uma testemunha muito particular. Mas João escreve no plural, notem. Vimos. Esta não é uma questão particular, individual de João, mas das várias testemunhas que testemunham verdadeiramente que Jesus veio em carne, que Deus habitou entre nós. Este é um ensino apostólico. Esta é a verdade ensinada pelos apóstolos. Então, este texto é também um chamado a nós ouvirmos a verdade. Este texto é um chamado a nós ouvirmos a verdade. A crermos no testemunho da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Avançamos para o terceiro versículo. Comunhão. E quando falamos de comunhão, falamos de ter em comum. Ter em comum. Ser parte do mesmo, não é? Não é simplesmente concordar, não é simplesmente gostar, simpatizar. Isso não é bem comunhão. Isso é ter algum afeto puro, algum gosto puro. Pode ser importante, mas comunhão vai além, é ser parte, é ter em comum. Não só com João e os apóstolos, mas com Deus, o Pai, e com o seu Filho, Jesus Cristo. O versículo 3 o que é que diz? O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão connosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O que vimos e ouvimos. Bem, parece que João não vai mesmo parar de dizer que viu o próprio Deus fazer-se carne. O que vimos e ouvimos. Continua a repetir João. Não é só o pregador aqui que em Pardelhó é muito repetitivo. Eu tinha que aproveitar João para me desculpar das minhas repetições, não era, Timóteo? Parece que é bíblico. Os apóstolos mais amorosos repetiam-se. Bem, vou parar por aqui.
Bem, parece que João vai mesmo enfatizar este ponto. Vai enfatizar este ponto. Que ele quer mesmo reforçar que esta questão da fé é uma questão de olhos e de ouvidos. Esta questão da fé é uma questão de prova, ele viu, ele ouviu. É uma questão de olhos e de ouvidos. Isso vos anunciamos, mais uma repetição de João. Eu estou a anunciar, eu estou a contar, já que vocês agora não podem tocar, não podem ver, não podem ouvir Jesus fisicamente. Eu estou-vos a escrever para que vocês possam ter acesso ao mesmo. Já que vocês agora, os primeiros leitores, e nós também, aqui em Pardelhó, não podemos ver Jesus, não podemos tocar em Jesus fisicamente. Eu estou a contar, continua João, eu estou a escrever, eu estou a testificar, eu estou a anunciar, para que quando nos ouvem, para que quando nos leem, possam, ouvindo-nos, ouvi-lo, ouvindo-nos, vê-lo, ouvindo-nos, tocar-lhe, ouvindo-nos, crer nele e ao crer nele, terem comunhão connosco. É isto que João está a dizer. Para que também tenhais comunhão connosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O objetivo de João não é ganhar discípulos para si. Este versículo deixa isto muito claro quando ele fala de comunhão. O objetivo de João não é ganhar aos falsos mestres. O objetivo de João é que os seus filhinhos espirituais, os seus irmãos em Cristo, tenham comunhão com ele, porque têm comunhão com o mesmo Deus, o mesmo Pai, têm o mesmo Pai em comum e têm comunhão com o mesmo Salvador, têm o mesmo Salvador em comum. Aliás, o único Salvador possível, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tenham comunhão com Ele, porque têm comunhão com o mesmo Deus. São filhos do mesmo Deus e têm o mesmo Deus em comum, o mesmo Cristo, o mesmo Salvador em comum. Então têm comunhão com João e com as demais testemunhas. É justamente por aqui, sobre este tópico da comunhão, que o argumento de João e a carta vai continuar. E, portanto, eu não me vou demorar muito mais a falar sobre comunhão, porque na próxima semana vamos avançar por aí na continuação do nosso teste. A comunhão a que João se refere é que verdadeiramente mais importa. É ter comunhão com Deus. Este é o objetivo desta partilha, do anúncio, do testemunho da boa notícia do Natal. O objetivo de partilhar a boa notícia do Natal é gerar e resultar em comunhão com Deus. Este é o objetivo da proclamação das boas novas. E de anunciar que Jesus encarnou. Que o Verbo se fez carne. O objetivo é gerar comunhão a quem ouve. E porque ouve, consegue ouvi-lo. E porque ouve, consegue crer. E porque crê, tem comunhão com Deus. Então tem comunhão também com os irmãos. Isto levará também a um outro bom objetivo e consequência. É o nosso último versículo. O versículo 4. E vamos falar então de alegria. É uma questão de alegria. O Natal também é uma questão de alegria. A fé é uma questão de alegria. A vida eterna é uma questão de alegria. Uma alegria real. Uma alegria a ser experimentada. O versículo 4 diz: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Aqui tenho que fazer obrigatoriamente uma nota, porque quem tiver... Nós lemos em voz alta a revista corrigida. Mas quem tiver a revista atualizada, eu sei que alguns terão a ARA, vai aparecer bastante diferente. Vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Concordam? Confirmam? Confirmam? Pronto. E faz diferença, não é? Porque está aqui a dizer... Escreve estas coisas para que o vosso, dos leitores, se cumpra. Ou então é bem diferente dizer, escreve estas coisas para que o nosso, eu, João e os testemunhas, os apóstolos, tenham um gozo completo, tenham uma alegria completa. É diferente, a alegria é de uns ou é de outros. Eu vou dizer que biblicamente a alegria é de todos. Mas confirmando no grego, não é a minha especialidade, mas fui consultar, parece que a revista atualizada está mais correta. Vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Se formos confirmar depois o restante ensino de João, vamos chegar lá, na segunda carta e na terceira, ele vai dizer que não tem maior alegria do que saber que os seus filhos andam na verdade. Portanto, a alegria aqui, o ponto é a alegria dele, de saber que os filhos estão na verdade. Mas a alegria é de todos. É daqueles que ficam alegres porque veem os filhos na fé abraçar o Salvador e ter vida. E a alegria também daquele que se apropria de Cristo e então consegue ter uma alegria
completa. Eu quero falar desta alegria ampla para uns e para outros, depois deste pequeno parênteses em relação às traduções e ao versículo. Esta introdução da carta termina com o objetivo final. É a alegria. É uma alegria cumprida. É uma alegria experimentada. É uma alegria completa. A alegria que João e as restantes testemunhas têm por ver fruto do seu testemunhar nos outros, e a alegria daqueles que, ouvindo o testemunho verdadeiro acerca do Verbo que se faz carne e crendo, alcançam vida, alcançam comunhão com Deus, alcançam comunhão com os irmãos e alcançam alegria. Uma alegria que não se esgota, uma alegria que não se encontra noutros lugares, uma alegria verdadeira. E por ser uma alegria maiúscula, com letra grande, é uma alegria eterna. Uma alegria eterna também. Recordam-se, nós tivemos uma carta inteira, uma série inteira a falar de alegria. A razão da nossa alegria, em Filipenses. Foi em 2022 que começou. 2022. E na primeira sessão, eu partilhei uma definição de John Piper, do pastor John Piper, acerca da alegria. É difícil lembrarem-se, eu também já não me lembrava de cor completa. Mas eu vou-vos dizer o que é alegria. Segundo John Piper, alegria é um sentimento bom na alma, produzido pelo Espírito Santo, quando Ele nos faz ver a beleza de Cristo na palavra e no mundo. É um sentimento bom na alma, bem dentro, não só aqui, mas na alma, no coração, que é produzido não artificialmente, não por circunstâncias, porque essas mudam e às vezes até nos dão o contrário da alegria, dão-nos tristeza, produzido pelo Espírito Santo, que nos faz ver a beleza de Cristo, nos faz ver que há algo maior, grandioso, eterno, sublime, que ultrapassa a nossa dimensão aqui, a nossa realidade, e se perdura por toda a eternidade e pelo tempo fora. É a beleza de Cristo, na palavra, no testemunho, que já assinalámos como ser a fonte da alegria, a fonte da fé, e no mundo, através do que acontece, através da criação, através dos outros, através do testemunho dos outros. Esta alegria é possível. Só é possível porque Deus cumpre as suas promessas. Esta alegria, tu teres esta alegria, eu ter e experimentar esta alegria, é possível porque Deus cumpre as suas promessas. E Jesus já veio. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, voltou aos céus e voltará em breve. E vejam, quando falamos do primeiro Natal, quando falamos do verdadeiro Natal, quando falamos daquilo que se torna o eco do Natal repetido ano após ano, quando falamos da chegada de Jesus à Terra, vejam como foi anunciado. Todos os relatos, até daquilo que preparou o nascimento de Jesus, têm citações da alegria. Convoca a alegria ou aponta para uma alegria futura. E olhem como foi anunciado pelos anjos aos pastores. Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de David vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2, 10 e 11. Novas de grande alegria. O Natal é uma questão de alegria. Natal, nasceu a alegria. Nasceu Jesus, a razão da nossa alegria, aquele que traz alegria a todo aquele que nele crê. A fonte e a razão da nossa alegria. É aqui que nós vamos terminar. Jesus já veio. Falamos de encarnação. Jesus já veio. E por isso pode também ser Natal no teu coração. Porque Jesus já veio, pode ser Natal também no teu coração. Jesus pode nascer pela fé na tua alma. Jesus pode nascer pela fé no teu coração. Ele pode dar-te vida, vida eterna, perdão, comunhão e alegria. Ele pode fazer isto em ti. Dizem que o Natal é quando o homem quiser, não é? Costuma dizer-se esta expressão, não é? O Natal é quando o homem quiser. Não sei se é bem assim, acho que não. Mas é bem verdade que hoje pode ser Natal no teu coração. Pode mesmo. E pode porque Jesus já veio. E porque a palavra continua a dizer: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus.
Pode haver Natal no teu coração hoje, porque Jesus já veio. Pode haver Natal no teu coração. Jesus pode nascer no teu coração se o receberes com fé. Como Jesus, que não nasceu da vontade do homem. Tu podes nascer pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo. Podes nascer para a vida e a vida eterna. Podes nascer de novo. Podes nascer para nunca mais morrer, espiritualmente falando. Podes nascer para viver para sempre, eternamente. Crê em Jesus. Crê em Jesus. E vive e desfruta de uma alegria que não tem fim. É justamente aqui que quero terminar. Quero chegar ao fim mesmo. Espero sinceramente que este primeiro teste de Natal, que este aperitivo, tenha despertado o vosso interesse e o vosso ânimo para abraçar este teste de paternidade ao longo das próximas semanas. Espero que tenham ficado com o apetite despertado, digamos assim. E que nestes próximos dias de Natal, de luzes, de comida boa, de mesas cheias, que o teste não seja colocado em pausa. É um desafio que a palavra nos deixa esta manhã. Que numa época de tanta coisa boa a acontecer, que o teste de Natal e o teste de paternidade não seja colocado em pausa. Mas que pelo contrário, ele possa estar especialmente presente. Que este teste possa estar especialmente presente no autêntico teste de Natal. Nada contra estes momentos, já disse no início. Pelo contrário, eu desejo sinceramente, faço mesmo este desejo, que vocês aproveitem o melhor possível, o máximo possível, da melhor forma possível. Eu vou fazer o mesmo, como já disse. Mas que nós possamos passar por estes dias conscientes e atentos. É este o desafio. Que nós possamos passar por estes dias conscientes e atentos. Porquê? Porque quando falamos de testemunho, nós devemos ter noção no seguinte. De forma consciente e inconsciente, nós vamos estar expostos a muitos testemunhos. Muitas mensagens. E a maioria, explícita ou implicitamente, anuncia outro Natal, outra história e outra utilidade e outro propósito para estes dias. E o nosso desafio é que no meio de tanto som, de tanto ruído, de tanto barulho, nós saibamos continuar a ouvir a verdade e a identificar a mentira. Quando falamos de comunhão, que os nossos encontros em família, com os nossos amigos, até em multidões com desconhecidos, a ver as luzes numa praça, numa cidade, ou mesmo até na solidão, que o calor das outras pessoas, ou a ausência delas, não seja um meio para nos esquecermos do Senhor e da comunhão que verdadeiramente importa e do calor que nos vai aquecer por toda a eternidade. Que não seja um motivo para nos esquecermos, mas que seja um motivo para nos lembrarmos do Senhor e de um calor que nos aquecerá para sempre. Por falar em alegria, esse calor que também nos alegra, que no meio de tantas luzes e presentes, estão a ouvir, crianças? Que no meio de tantos presentes, que os adultos não recebem assim presentes, acho eu, são uns pouquinhos, mas que no meio de tantas luzes e tantos presentes, que a verdadeira alegria, Jesus, não seja ofuscada por elas, esquecida por nós, mas que mesmo nessas alegrias pequenas e temporárias, que Ele seja visto e colocado como a fonte de todas as dádivas e como a fonte de todos os presentes. Se assim for, será um Santo Natal. E é o que eu desejo para mim, para a minha casa, para a minha família e para todos vocês. Santo Natal para todos, que o Senhor a todos abençoe. Vamos terminar com a oração. Eu vou pedir ao irmão Berto que nos despeça com a oração e a seguir ainda vamos terminar mesmo, cantando juntos. Nós somos gratos pela oportunidade, pelo privilégio que somos concedidos esta manhã, podemos relembrar o teu grande amor manifestado na pessoa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Obrigado, Senhor, porque podemos juntos como igreja entoar hinos de adoração ao Senhor, de reconhecimento de quem Tu és, Senhor. Obrigado porque podemos, através da celebração da ceia, relembrar que o Teu amor teve um alto preço, e que Jesus pagou esse preço,
que devia ser o nosso preço, Senhor, devia ser a nossa dor. Mas nós éramos pecadores, não podíamos fazer aquilo que Jesus fez. Por isso Ele morreu em nosso lugar na cruz. Mas Ele ressuscitou. E quando nós hoje celebramos o seu nascimento, também celebramos a vida que Ele tem e a vida que Ele pode representar para cada um de nós. Ó Pai, nós oramos e clamamos para que cada um dos presentes possa dizer um dia: Senhor, eu já recebi o maior dos presentes. E Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Sabemos ao Senhor que muitos dos que estamos aqui já o fizemos, mas oramos para aqueles que ainda não te conhecem, ó Pai. Tem misericórdia, que eles possam interiorizar a Tua Palavra, que eles possam confessar Jesus como Senhor e possam ter o melhor Natal de sempre, porque é um Natal que nos dá o maior presente de sempre, que nos garante não só a Tua presença em nós, mas também uma eternidade contigo nos céus. Ó Pai, abençoa a Tua Igreja neste lugar, abençoa as famílias aqui representadas, abençoa os irmãos que aqui nos faltam. Sê connosco, Senhor, ao longo da nossa vida. Nós clamamos pelo Teu amor, o Teu perdão, o Teu consolo em nossas vidas. E o fazemos no precioso nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Amém.